Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos dar sequência às nossas aulas, ao nosso estudo. Nós hoje vamos falar sobre, continuando a falar sobre departamento pessoal, mas hoje nós vamos falar especialmente sobre os setores do departamento pessoal. Nós vamos ver que o departamento pessoal é dividido em setores, é dividido em áreas, e é justamente essas áreas de atuação do departamento pessoal que nós vamos falar hoje, né? Então, a aula de hoje é setores do departamento pessoal. É o que nós vamos desenvolver a partir de agora. Muito bem, o departamento pessoal ele é dividido em três áreas de atuação. Né? Três áreas de atuação: admissão, compensação e desligamento. São as três áreas de atuação do departamento pessoal: admissão, compensação e desligamento. A admissão cuida da entrada do empregado na empresa. Então, a entrada do empregado na empresa, quem cuida disso é a admissão. A compensação cuida da permanência, né? Cuida da manutenção do empregado na empresa. E o desligamento cuida da saída do empregado da empresa. Essas então são as três áreas de atuação do departamento pessoal: admissão, compensação e desligamento. Vamos desenvolver, vamos abordar, falar sobre cada uma dessas áreas. Primeiro, o setor de admissão. O setor de admissão tem como atribuição principal cuidar de todo o processo de ingresso, de integração, de entrada do candidato à vaga à empresa, obedecendo as regras e a legislação que trata sobre isso. O setor de admissão tem o seu início desde a busca do empregado, desde a busca do profissional no mercado de trabalho até o seu registro. Então, desde a busca do profissional ao trabalho até o registro dele da empresa, todo o caminho que o candidato à vaga, todo o caminho que o profissional percorre, desde a busca do profissional à vaga até o registro, quem cuida disso tudo, de todo esse procedimento, é a admissão. E a admissão precisa fazer isso de acordo com a legislação trabalhista do país. Como nós vivemos no Brasil, né, o setor de admissão precisa cuidar, precisa cuidar do ingresso do profissional na empresa, desde a busca até o seu registro, obedecendo à legislação de nosso país. O setor de compensação, eu mencionei já, ele tem por objetivo controlar a manutenção de todo empregado na empresa. Trata sobre o acompanhamento do empregado durante o tempo que ele ficar na empresa. Então, cuida sobre assuntos sobre frequência, pagamento de salário, pagamento de benefícios, descontos, impostos, férias, 13º salário, adicionais, hora extra, folha de pagamento, folha de ponto, benefícios, fiscalização, cálculos. Isso aí quem trata é a compensação. Cuida da manutenção, da permanência, do acompanhamento do empregado durante o tempo que ele ficar na empresa. Já o setor de desligamento cuida da saída do empregado na empresa. Todo o processo de desligamento, de saída, de afastamento do empregado na empresa, afastamento em definitivo do empregado na empresa, quem vai cuidar disso é o setor de desligamento. Então são as três áreas do departamento pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a admissão. A admissão nós já vimos que cuida de todo o processo de entrada do empregado na empresa, desde a busca de um profissional no mercado de trabalho até o registro dessa pessoa. Bem, a própria admissão, ela se subdivide em três áreas, que é recrutamento, seleção e registro. O que o recrutamento faz,
que o recrutamento faz? O recrutamento tem por objetivo buscar o profissional, né, no mercado de trabalho para que ele possa entrar na empresa. Então, para que se uma pessoa venha a ser recrutada, é necessário que o responsável pela vaga informe ao departamento pessoal qual é o perfil profissional que o candidato, que o profissional deva ter para ocupar aquela vaga. O que é perfil profissional? Perfil profissional é o conjunto de características que determinado candidato, que determinado profissional deva ter para ocupar a vaga anunciada. Então, é necessário que se tenha um perfil profissional, que é o conjunto de características que um candidato precisa ter para ocupar determinada vaga que está sendo anunciada. Muito bem. A partir desse perfil profissional, o departamento pessoal no setor de admissão, na área de recrutamento, vai evidenciar esforços para buscar esse profissional para que possa ocupar a vaga. A busca desse profissional pode ser feita através de anúncios. E aí pode ser anúncios em jornal, anúncios na internet, anúncios no rádio, pode ser também anúncios em escolas e faculdades, né? Pode também buscar esses profissionais sem ser através de anúncios, como, por exemplo, colocando cartazes na frente do estabelecimento, dizendo que há vagas ou que se contrata pessoas, ou pode também pedir a indicação de pessoas que trabalham na empresa para que elas possam indicar outra pessoa para poder ocupar aquela vaga. Então, o recrutamento, que é uma área, né, da admissão, que a admissão é um setor do departamento pessoal, o objetivo do recrutamento é buscar essa pessoa, recrutar, achar esse profissional, né, a partir do perfil profissional informado a ele, buscar esse profissional para que possa, né, se tornar um candidato para ocupar aquela determinada vaga. Pode-se recrutar pessoas através de anúncios, anúncio no jornal, anúncio na internet, anúncio no rádio, anúncio na TV, anúncio em outdoor, anúncios em escolas, anúncios em faculdades. Além de anúncio, pode utilizar também cartazes na frente da loja e até mesmo indicações de pessoas que já trabalham na empresa, que indicam outras pessoas para poder vir ocupar essa vaga. Então, é dessa forma que se busca um profissional no mercado de trabalho, é dessa forma que se recruta. Uma vez recrutando essas pessoas, né, as pessoas são recrutadas desde o momento que, ao verem a vaga, elas enviam seu currículo. Por isso que no anúncio é importante colocar para onde a pessoa vai enviar o currículo, né? Ou vai enviar por e-mail, ou vai enviar pelo número de WhatsApp, mas precisa informar para onde a pessoa vai enviar o currículo. Enviou o currículo, todos aqueles currículos que se recebeu foram currículos de pessoas que foram recrutadas, né? E aí encerra a área do recrutamento. Após o recrutamento, inicia-se então a seleção, né? Qual é o objetivo da seleção? O próprio nome já fala, né? O objetivo da seleção é escolher a pessoa mais adequada para preencher a vaga. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça, né? Você tem, né, a vaga e você precisa encontrar a pessoa, ou seja, aquela peça do quebra-cabeça capaz de ocupar aquela vaga. Então, selecionar é escolher. Quais são os instrumentos utilizados para realizar essa escolha? Quais são os instrumentos que o departamento pessoal utiliza para selecionar alguém? 3. Análise de currículo, entrevistas e testes. Análise de currículo para saber se o currículo enviado está de acordo com o perfil profissional. Então pega lá o perfil profissional. O perfil profissional diz que a vaga, o candidato tem que falar inglês. Esse é o perfil profissional. Aí você pega o currículo. O currículo a pessoa diz que não fala inglês.
Então esse currículo não serve, essa pessoa não serve. Aí você vê o currículo lá e diz, tem que ser morador da Zona Oeste. Aí lá no perfil profissional diz isso. Aí lá no currículo diz que a pessoa mora em Copacabana. Então essa pessoa não serve. Então você chegou lá e viu o currículo, o perfil profissional diz que a pessoa tem que ter o ensino médio completo. Aí no currículo diz que a pessoa tem o ensino médio completo. Você, opa, essa pessoa aqui eu vou procurar conhecer. Porque ela tem características que estão de acordo com o perfil profissional. Por isso que o anúncio é muito importante, porque o anúncio precisa deixar claro quais são as características que o candidato precisa ter, para que você possa, no departamento pessoal, né, na área de seleção, dentro do recrutamento, poder, dentro da admissão, poder realizar bem o seu trabalho. Em razão disso, eu preciso falar um pouquinho sobre o anúncio. O que tem que ter esse anúncio? Por exemplo, um anúncio no jornal ou um anúncio na internet precisa atingir alguns objetivos, né? Que é expor, né? Apresentar quais são as características que compõem esse perfil profissional. Então, precisa ter no anúncio o título ou cargo da função. Por exemplo, auxiliar de departamento pessoal, gerente, auxiliar de limpeza, contabilidade, entre outras coisas. No anúncio precisa conter as características da empresa, para trabalhar na empresa de telecomunicações, para trabalhar na empresa como motorista da empresa rodoviária tal. No anúncio precisa ter também o que a empresa oferece, salário a combinar, ou já coloca lá o valor do salário. Pode também colocar lá outros benefícios que a empresa ofereça. Oferece tratamento dentário, oferece cesta básica. Então, se a empresa oferecer algum tipo de benefício, além daqueles estipulados pela lei, é importante que também seja definido que benefícios são esses que a empresa oferece. E a forma de contato, né, que eu já até adiantei um pouco, que é como que vai enviar, o meio que vai ser utilizado para se enviar o currículo. Essas são as informações que o anúncio precisa ter, né? Com essas informações, o setor de seleção, a área de seleção, dentro do setor de admissão, vai poder fazer bem o seu trabalho, porque as pessoas já foram recrutadas, já tem uma série de currículos que foram enviados. E aí a seleção vai escolher. A primeira coisa que ela tem que fazer para poder escolher é analisar o currículo. Algumas empresas utilizam formulários de emprego no lugar do currículo, e aí, se a empresa utilizar formulário de emprego, você vai analisar o formulário de emprego. Se não, analisa apenas o currículo. Depois de análise de currículo, né, vem a fase das entrevistas, onde se convida as pessoas que mais se aproximam do perfil profissional para poder conversar. Então é chamado de análise, após o análise de currículo, vem então as entrevistas. Qual é o objetivo da entrevista? Conhecer melhor o candidato. Porque até então, você no departamento pessoal só viu um currículo. Foi colocado um anúncio, as pessoas responderam ao anúncio, enviaram currículos, mas até a análise de currículo você apenas tem os currículos, você não conhece a pessoa. O objetivo da entrevista, então, é conhecer os indivíduos, poder conhecer as pessoas que se candidataram à vaga. E depois da entrevista, também pode ser realizado como meio de seleção os testes. Teste aritmético, teste de redação, se vai contratar um motorista, teste de direção, se vai contratar um professor, um teste de didático, um teste de aula, mas é possível também que sejam realizados testes. Voltando a falar sobre as entrevistas, o que costuma ser abordado numa entrevista com a intenção de conhecer o candidato? 3 coisas principais: vida profissional, se trabalhou, onde trabalhou, quanto tempo ficou e o que fez, por que saiu. Vida escolar, onde estudou, o que estudou, qual é a formação,
cursos extraescolares, além do ensino fundamental, médio, superior, se for o caso, outros ensinos, outros cursos de extensão, curso de inglês, informática, enfim, outros que são curso de gestão, curso de contabilidade, departamento pessoal, enfim, outros cursos de especialização, de extensão, outros cursos profissionalizantes que a pessoa porventura tenha, vida profissional, 2, vida escolar, e pretensões profissionais, o que a pessoa quer da vida profissionalmente. Inclui aí salário, né, disponibilidade de tempo, que tipo de atividade gostaria de exercer, o trabalho, qual é a sua aptidão, seu talento. Então são basicamente essas 3 coisas. Né? Toda entrevista gira essas 3 coisas. Vida profissional, vida escolar e pretensões profissionais. São pretensões profissionais, né? O que inclui pretensão salarial, mas não apenas pretensão salarial, sim pretensões profissionais, até onde a pessoa quer ir, o que ela quer, que tipo de profissional ela pretende ser, o que ela pretende fazer da vida profissionalmente, né? Quais são as ambições dela, quais são os objetivos dela em sentido profissional, o que a pessoa ela tem a intenção de fazer. Né? Isso são assuntos que são abordados numa entrevista. Mais uma vez, a intenção é conhecer o candidato. E testes é para verificar a aptidão mesmo, né? Se a pessoa sabe aquilo que ela está dizendo que sabe, né? Com uma observação apenas, né? Apenas testes de cunho psicológico é que se precisa de um profissional habilitado para isso. Agora, testes como redação de um texto, exercícios aritméticos, questões de conhecimento geral e informática, qualquer pessoa pode realizar. Por exemplo, redação de um texto. O objetivo é verificar se o candidato redige um texto de forma compreensível e correta. O objetivo é saber se a pessoa consegue transformar palavras em ideias e se consegue pegar essas ideias e colocar num papel para que qualquer pessoa consiga entender. Esse é o objetivo, por exemplo, de um teste de redação de texto. Exercícios aritméticos. O objetivo é verificar se o candidato consegue solucionar questões e problemas com a utilização das 4 operações principais, além de fazer cálculo de juros e porcentagens. Por exemplo, uma pessoa que é candidato à vaga para trabalhar como caixa de supermercado, por exemplo, ela precisa ter como uma mínima noção de conhecimento aritmético. Saber aí, somar, subtrair, dividir, multiplicar, fazer cálculo de juros, porcentagem, né? Pelo menos minimamente a pessoa precisa saber. Até para poder usar uma calculadora, ela precisa ter noções básicas sobre as quatro principais operações matemáticas. Questões de conhecimento geral. Tem por objetivo verificar o grau de conhecimento geral do que acontece no mundo e no Brasil do candidato, né? Para saber se essa pessoa não é uma pessoa alienada, que não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Testes de informática. O objetivo é verificar o conhecimento básico que a pessoa tem e a capacidade que ela tem de utilizar equipamento. Hoje, eu diria que é fundamental que qualquer pessoa tenha um conhecimento mais até do que básico sobre informática, porque hoje está tudo informatizado. Dificilmente alguém hoje vai conseguir um trabalho num lugar sem que haja conhecimento nenhum de informática. Está tudo informatizado, né? Esses testes, né? Redação de texto, exercícios aritméticos, questões de conhecimento geral, informática, qualquer pessoa consegue aplicar. Apenas testes psicológicos, né, ou psicotécnicos é que precisa ter um profissional habilitado para isso, um psicólogo ou psiquiatra para poder aplicar esses testes, né? Do contrário, qualquer pessoa pode realizar. Bem, já falamos então do recrutamento, já falamos sobre seleção e agora vem o terceiro setor do departamento pessoal, que é o terceiro setor da admissão, que é o registro. Uma vez escolhido o empregado, uma vez selecionado o candidato para que ele venha se tornar empregado, ele precisa ser registrado.
E aí, ser registrado está relacionado a duas coisas. Quais são os documentos que ele precisa entregar para poder ser registrado e qual o procedimento que precisa seguir para se registrar um empregado. Bem, vamos analisar primeiro quais são os documentos necessários para que uma pessoa venha a ser registrada numa empresa. O principal deles é um documento chamado CTPS, popularmente chamado de carteira de trabalho. Mas CTPS é uma sigla que significa Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, doravante, nós vamos chamar a carteira de trabalho pelo seu nome correto, que é CTPS. CTPS é uma sigla que trata sobre Carteira de Trabalho e Previdência Social. É necessário também comprovante de residência para fins de fornecimento de vale-transporte, ou comprovante de residência, ou declaração de residência da associação de moradores, ou, na ausência desses, uma afirmação de residência de próprio punho. É necessário também CPF. Se a pessoa tiver número do PIS, também precisa fornecer a numeração do PIS. E é necessário também a identidade. Embora, na ausência dela, seja possível registrar um empregado, mas é importante que se forneça também a identidade para a completa identificação do trabalhador. E, além disso, é necessário também um documento chamado atestado médico admissional. Todo empregado, quando ele é admitido, ele é submetido a um exame médico admissional. Esse exame médico admissional, depois que é realizado, gera-se um documento chamado atestado médico admissional. Esse também é um documento obrigatório. Empresas que contratam os profissionais sem que haja atestado médico admissional, se for identificada, ela pode ser multada. E se ela continuar contratando empregados sem o atestado médico admissional, depois que ela é multada, ela corre o risco de ser fechada, porque é uma exigência do Ministério do Trabalho, né, que a pessoa seja avaliada a sua saúde antes que ela seja contratada. Para isso, ela passa pelo exame médico admissional, através de um médico ocupacional, né, de medicina do trabalho, que avalia essa pessoa e, após essa avaliação, o médico vai gerar um documento chamado atestado médico admissional. Esse também é um documento obrigatório. Tem outros documentos também que são importantes, como, por exemplo, certidão de nascimento de filhos, caso a pessoa tenha, para fins de pagamento de salário família, certidão de casamento, caso a pessoa seja casada, certificado de reservista no caso dos homens, título de eleitor, mas esses são documentos secundários. Os principais foram aqueles que eu falei antes. Uma vez entregue todo o documento para o empregado, para a empresa, o empregado está entregando todos os documentos para a empresa, esse que eu acabei de falar, então passa dos documentos para o registro efetivamente, que registro inclui as chamadas anotações na carteira de trabalho. É onde vai ser anotado na carteira de trabalho aquelas informações relativas à admissão. E aí tem algumas observações sobre o registro sobre as anotações que eu preciso falar. Primeiro, o empregado tem que ser registrado no primeiro dia que ele começar a trabalhar. Nada de começar a trabalhar em um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, ele tem a carteira dele assinada, ele tem a carteira dele anotada. Pelo contrário, primeiro dia de trabalho, ele tem que ser registrado. A carteira de trabalho não pode ficar retida durante muito tempo, ela tem que ser entregue no tempo mais breve possível para o empregado. E é feito, então, as anotações na carteira de trabalho. Que tipos de anotações são feitas na carteira de trabalho? Bem, é anotado na carteira de trabalho coisas como CNPJ ou CPF, aí vai variar se o empregador é pessoa física ou jurídica, nome ou razão social, data de admissão, salário, endereço completo com CEP do empregador,
data de admissão, salário, o código do CBO, né, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, código, né, brasileiro de ocupações, e a assinatura do representante legal da empresa ou do empregador. Essas são as anotações que precisam ser feitas na carteira de trabalho para que seja registrado efetivamente o empregado. Uma pausa aqui rapidinho, pessoal. Tudo isso que eu estou falando, eu vou enviar para vocês também no PDF, contendo todas essas informações, tá? Então, se você não conseguiu anotar tudo, além de pausar o vídeo e poder ver de novo, não se preocupe, porque eu vou enviar também, como de costume, o PDF contendo todas essas informações que eu estou falando com vocês agora. Bem, de acordo com a legislação brasileira, o registro do empregado é obrigatório. Então a empresa obrigatoriamente precisa registrar o empregado. Não só na carteira de trabalho dele, mas também nos livros de registro que a empresa possui. Pode ser livro de registro, ficha de registro ou sistema eletrônico de registro. Hoje já está assim, né? Existe o livro de registro de empregados e existe o sistema de registro. Então já está informatizada a coisa, né? Embora esteja informatizado, ainda existe um livro de registro de empregado. Então, anota-se a carteira de trabalho, na carteira de trabalho do empregado, e anota-se também no livro de registro de empregados. É uma obrigatoriedade da nossa legislação haver esse tipo de registro também, não só na carteira de trabalho, mas também no livro de registro de empregados, que toda empresa precisa ter. Bem, pessoal, esses então são as áreas de atuação, são os setores de atuação do departamento pessoal. Né? O departamento pessoal ele é dividido em admissão, compensação e desligamento. Né? A admissão ela é dividida em recrutamento, seleção e registro. Na aula de hoje nós falamos sobre toda a admissão. A admissão cuida de toda a rotina do ingresso do empregado na empresa, desde a busca do profissional no mercado de trabalho até o registro dele. Quando se registra o empregado, encerra-se a admissão e começa a compensação. E sobre compensação, nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Ok, pessoal? Um abração para todo mundo. Satisfação estar gravando mais essa aula para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos.